A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da célula. Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um personagem bíblico, nesse estudo, que é Benjamim. Benjamim foi chamado, eu quero falar sobre ele ser o filho da graça, Então nós precisamos entender, primeiramente, a história de Israel, para você chegar até Benjamim. Nós sabemos que a nação de Israel, ela começou como uma promessa de Deus para Abraão, Onde ele o quê? Onde ele teria um filho. E esse filho agora que ele teve, pela promessa de Deus, se chamou Isaac. E esse Isaac, dando continuidade à descendência, teve mais filhos, chamados Jacó. E Jacó começou a manifestar essa presença, porque ele teve 12 filhos, que foram o início das tribos de Israel, até se formar o quê? Uma nação. Então, das tribos ali, foram multiplicando até formar uma nação. E Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. Lia tinha forças, para gerar filhos e concebeu o quê? 10 filhos a Jacó. Lia simboliza o quê? A lei. Ou seja, quando você quer algo de Deus pelas suas forças, quando você quer agradar a Deus pelas suas forças carnais. Mas os seus filhos, 10 filhos, simbolizam aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, os filhos da lei, e não conseguem reinar com Cristo, como nós já sabemos, Por quê? 10 filhos, a lei era formada por 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos resumem toda a lei. Agora, já Raquel não podia ter filhos, e Deus deu graça a ela para gerar filhos, Seus filhos chamavam como? Eram 2 filhos que Raquel teve, José e Benjamim. E Raquel, então, simboliza a graça, ou seja, ela recebeu filhos sem merecer, Ou seja, ela recebeu essa dádiva de Deus. O nome Raquel significa cordeiro, significa ovelha. Ou seja, Raquel, quando foi dar à luz a Benjamim, no seu parto, ela morreu. Ela morreu dando à luz a Benjamim. Isso é uma alegoria do próprio Senhor Jesus fez por nós, O que ele foi? Ele foi o cordeiro que morreu para que nós tivéssemos vida. Ou seja, Raquel morreu para que Benjamim tivesse vida. Olha só, coisa poderosa essa simbologia. Já José era o irmão mais velho de Benjamim, porque nasceu primeiro que ele, lógico. E ele também é uma simbologia de Cristo. Quer ver algumas características que apontam para Cristo de José? Ele era amado pelo pai Jacó. Jesus também foi chamado de filho amado. Ele foi perseguido pelos irmãos. Jesus também, quando chegou na terra, foi perseguido pelos judeus. Ele foi vendido. Olha só, Jesus também foi vendido por Judas, por 30 moedas. Ele foi tentado, a Bíblia fala que ele foi tentado, José foi tentado e não pecou. Jesus também. Olha só, ele foi condenado injustamente, colocado ali na prisão, junto com 2 na prisão. Ou seja, Jesus também foi condenado injustamente e colocado ao lado de 2 ladrões perto da cruz. Olha só, José ele reinou, Jesus vai vir e reinar também, Também ele vai ser exaltado, assim como José foi exaltado também. Então, Jesus ele foi chamado de quê na Bíblia? De o primogênito. O que significa primogênito? O irmão mais velho. Ou seja, nós veremos agora o quê? Que Benjamim representa a nós, filhos da graça, Filhos de Deus que estamos na graça. E que fomos feitos o quê? Os filhos mais novos, ou seja, Jesus é o nosso irmão mais velho, Assim como Benjamim era o irmão mais novo de José, que simboliza Cristo. Olha só que comparação poderosa. Então, algumas passagens na vida de Benjamim revelam promessas o quê? Poderosas, para que possamos tomar posse, Vamos ver um pouquinho dessas passagens. Primeira coisa, ele seria chamado como Benjamim, Benoni. Olha só, Gênesis 35, versículo 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. O que esse texto está falando? Esse texto está falando no momento que Raquel estava dando à luz e morreu, Estava dando à luz a Benjamim e morre. Olha só, que momento triste. Mas aí naquele momento foi dado a ele, o pai de Benjamim, Jacó, quando viu que estavam dando um nome amaldiçoado, ou seja, colocando o nome de Benoni, ele veio e interviu. Então hoje nós somos essa geração de Benjamim, que foi livre de uma vida de sofrimento, Por quê? Porque Benoni significa o quê? Filho do sofrimento. Então Jacó interviu, o Pai Celestial interviu na nossa vida, era para nós termos uma vida de sofrimento, Mas por causa da morte de Jesus, ou seja, a morte de Raquel simbolizada, nós podemos ter vida, Nós precisamos agora ser Benjamim, Ou seja, nós não somos mais filhos do sofrimento. Então muitos não conseguem às vezes ter entendimento e ter gratidão com Deus simplesmente por não ter revelação do que Jesus fez na cruz. Se nós acordássemos toda manhã e realmente glorificarmos a Deus pelo que Ele fez na cruz, nosso coração já se encheria de alegria, porque nós somos extremamente perdoados, Então, quanto mais você entende o quanto você foi perdoado, mais você ama Jesus.
pelo seu sacrifício na cruz, né? A gratidão, ela vem em primeiro lugar por revelação no coração, mas nós precisamos praticá-la isso, né? Que você tenha esse hábito de praticar cada dia mais, né? Gratidão, de falar assim, Senhor, obrigado. Quando toca canções na igreja, né, que falam sobre o sacrifício de Jesus, eu sempre me emociono, porque eu tenho muito gratidão por isso, porque eu entendi a vida de sofrimento que eu tinha, eu sei de onde Ele me tirou, da lama que Ele me tirou, né? Exatamente pela graça. Por quê? Porque eu não merecia. Eu não merecia. Eu nem conhecia a Deus, eu era inimigo de Deus, né? Outra coisa que aconteceu com Benjamim é que ele foi chamado por José. Olha lá em Gênesis capítulo 42, versículo 15, né? Nisso vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Olha só, o que aconteceu aqui? Né? José estava chamando o irmão Benjamim. Então vimos que Lia é uma simbologia da lei e Raquel da graça. Então quando José encontrou com os seus 10 irmãos, né, ou seja, os filhos da lei, nenhum deles o reconheceu. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando ele encontrou com seus irmãos judeus, nenhum o reconheceu. Mas José naquele momento não teve comunhão, né, com esses 10 irmãos. O que ele fez? Ele falou, não quero ter comunhão com vocês agora. Chama o seu irmão Benjamim. Isso mostra o quê? Né? Que Jesus ele não teve um encontro em primeiro lugar com os filhos da lei, ou seja, os judeus que o rejeitaram, né? Mas ele teve um encontro em primeiro lugar com quem? Com os filhos da graça, né? Simbolizando quem? A nós. Aqueles que estamos como Benjamim, né? Que fomos chamados por Jesus. Jesus quer encontrar com aqueles que entendem que são pecadores. Ele vem chamar pecadores, diz a palavra, né? E querem a graça de Deus. Então ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, aqueles que sabem que sem Ele, né, sem Jesus, nós vamos para o inferno mesmo. Né? Nós precisamos ter esse entendimento, porque não temos merecimento algum. Então, se nós queremos nos achegar a Deus, né, confiado em nossas forças, como Lia, né, aquela que gera filhos, nós seremos filhos da lei e não teremos comunhão com Ele. Assim como os filhos, né, da lei, os 10 irmãos não tiveram comunhão com ele naquele momento. Se nos aproximar de Jesus confiado no seu sacrifício, ou seja, ele nos chamou pela cruz, né, nós seremos o quê? Filhos da graça e nós vamos ter comunhão com ele. Então, não fomos nós que fomos até Jesus, né, diz a palavra, mas ele nos chamou, ele nos mandou chamar, né, ele criou circunstâncias para nós estarmos diante dele e para podermos conhecer a sua graça. Né? Então, que você possa entender isso, que ele te chamou, ele te amou primeiro, não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu, diz a palavra, né? Para que nós venhamos a dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Olha que coisa poderosa isso, né? Eu quero falar também para você que Benjamim, ele recebeu graça de José. Lá em Gênesis, capítulo 43, versículo 29, diz o seguinte: quando José levantou os olhos, viu Benjamim, né, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. Olha só, o que nós estamos vendo nesse texto? É o momento que José chamou Benjamim, os irmãos trouxeram Benjamim e ele está encontrando com ele. E como é que o José reconheceu ele nesse texto? José reconheceu Benjamim como filho da sua mãe, referindo-se a Raquel, né? Então isso mostra o quê? Que Jesus observa se nós nos achegamos a ele pelo caminho da graça, ou seja, Raquel simboliza a graça, ou da lei, ou seja, da Lia, né? que simboliza a lei. Então, as palavras de José para Benjamim foi o quê? Logo depois que ele reconheceu. Ele falou o seguinte, olha, ele pediu graça sobre ele, sobre Benjamim. Então, o que Jesus quer fazer sobre nós? Ele quer derramar da sua graça sobre nós, né? O que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, você não merece. Mas não existe lugar melhor nesse mundo para estarmos que debaixo dessa graça, desse favor de Deus. Ali naquele lugar há milagres, naquele lugar ali acontece, o seu tempo é remido, né? Então, quando nós recebemos graça de Deus, né, o nosso trabalho prospera, nossos relacionamentos fortalecem, né? Nossos filhos são abençoados, nossos projetos acontecem mais rápido. Por quê? Porque esse lugar, ele só é para aqueles que são filhos da graça, aqueles que entendem que não são merecedores, mas têm a ousadia de pedir e confiar que realmente Ele derramou na cruz para que nós possamos ser abençoados. Aqueles que entendem que foram chamados por Jesus, né, e colocados nessa posição de favor imerecido, eles realmente vão tomar posse. Percebendo que o sol está começando a subir aqui, então você vai perceber que está começando a clarear um pouquinho mais. Bom, eu quero te falar mais um ponto, né, sobre a vida de Benjamim. É o seguinte: Benjamim, ele
após ele chegar perante José, né? O que aconteceu? Benjamim ele vai ter agora porção 5 vezes maior. Olha o que diz Gênesis capítulo 43, versículo 34. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que dos outros. E beberam com ele até ficarem alegres. Ou seja, aquele filho da graça, Benjamim, tem uma porção 5 vezes maior do que os outros 10, os filhos da lei. Então, quando você entende a graça de Deus, você vai ter uma porção muito maior, né? Você recebe porção maior do que os filhos da lei. Então, você pode perceber nas áreas da sua vida que você está lá pelejando, tentando, e aí com as suas forças, Deus não fez nada, então eu vou fazer. Você pode perceber que você não prospera. É uma área que você está agindo como filho da lei. Mas as áreas que nós vamos buscar agora realmente a graça de Jesus, Ele vai multiplicar 5 vezes mais na sua vida. Amém? Isso é promessa dele, então que você possa tomar posse disso, de falar, Senhor, eu sou um filho da graça, eu sou um Benjamim, eu tomo posse da minha porção maior. Você pode orar pedindo essa promessa, né? Porque o que Jesus fez na cruz por você foi para te colocar numa posição de filho da graça, né? Então, imagina, de repente você é filho e você se comporta como escravo. Né? Jesus se agrada quando nós tomamos posse daquilo que Ele fez por nós. Né? O resultado disso tudo, né, segundo o final do texto que nós lemos aí, é que vai gerar uma comunhão cheia de alegria com Jesus. Olha só, Deus quer que seus filhos tenham alegria em servi-lo. E Ele nos conquista como? Derramando a sua graça sobre nós, né, e nos prosperando. Você já percebeu isso? Quantas pessoas que estão desviadas, o testemunho delas é o quê? Nossa, eu estava lá no pecado e Deus me conquistou. Deus me conquistou pela sua graça. Deus me conquistou pelo seu amor. Deus me conquistou. Deus me trouxe de volta. Foi um abraço de irmão, foi uma palavra que Ele me deu e aquilo me renovou. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra, né? Que você tome posse dessa promessa, que você é um filho de Benjamim, filho da graça.